Paz seja convosco. Amém. Deus é adorado, é bendito, é glorificado. Muito mais através das nossas ações do que através das nossas palavras. Muito mais através da demonstração de amor ao próximo do que através dos nossos cânticos. Mas louvar ao Senhor é bendito e é esperado daqueles que são filhos e filhas do Senhor. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema da dever das esposas, parte 2. Dando continuidade a tão importante e relevante assunto, expusemos a condição em que essa submissão ela é esperada da parte de Deus. Ela não ocorre por exigências, não ocorre com ira no coração, não. Mas ocorre de uma maneira alegre e de uma maneira voluntária. O texto que meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 5, versos 22 a 24, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Cristo é o nosso noivo. Mas enquanto filho, ele revela às mulheres a condição dessa submissão. Uma submissão leve, uma submissão alegre e voluntária. Nós observamos isso em todo o Evangelho. Quando nós estivemos meditando no Evangelho de João, a gente via a ação proativa de Cristo, em que ele se expunha, ele ia para o sacrifício, ele fazia as coisas, não era algo que ele era imposto. Nunca devemos esquecer que ele, Cristo, se põe numa posição de voluntário e submisso de uma forma espontânea. Falei um pouco hoje pela manhã. Cristo, de acordo com a autoridade que era ele designada, ele poderia simplesmente parar com tudo a hora que ele quisesse. Era uma forma que ele poderia agir, mas ele entendia o papel dele dentro da criação e dentro da salvação. Em toda a sua paixão e sofrimento, sempre esteve à frente dos seus perseguidores. Ele não era forçado a nada, mas tinha o entendimento da sua missão e a cumpriu com excelência. E finalizamos a aula da semana passada, o culto da semana passada, convidando as esposas a praticarem essa mesma submissão. A palavra que nós começamos no dia de hoje é o dever dos maridos, é a continuidade deste papel. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Como sempre, quando há exortação para as esposas e para os maridos, para os homens e para as mulheres, sempre para os homens e para as mulheres são 1, 2 ou 3 versículos, e para o homem 8, 10, 15, porque ele é o responsável. E o nosso trabalhar nessa noite, não sei se vai estender para uma segunda noite, creio que sim, é exatamente mostrar aos maridos o papel relevante que eles têm que cumprir, independente do que eles acham, independente do que pensam, independente do que passe no coração. O texto está em Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 ao 33. Efésios capítulo 5, versos 25 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida,
como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu próprio marido. Ainda de pé, fique até que eu peça para que você sente. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida na Tua presença. Queremos, Pai querido, ouvir a Tua voz, aprender os Teus ensinamentos em uma matéria tão relevante como é, Pai querido, o sacerdócio masculino no lar e na sociedade. Que nós possamos, Pai querido, ser capacitados por Senhor, para que nós possamos, Pai querido, te servir com excelência. Oro em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, esposas, coloquem as mãos sobre a cabeça dos seus maridos, pretendentes também, por favor. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar cada homem desta igreja na Tua presença. Aqueles que são casados, aqueles, Pai querido, que namoram, aqueles que estão noivos, aqueles que ainda, Pai querido, não têm nem idade para pensar sobre isso. Peço, Pai querido, que essa palavra penetre na medida do Senhor em cada coração, para que a partir da transformação do homem, toda a casa, toda a família, toda a sociedade seja transformada para a Tua glória, honra e louvor. Ora em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Eu vejo um mover nessa igreja. Mas o mover foi que vocês estavam aqui e vieram para cá, né? Amém também, glória a Deus. A Vânia avançou a cadeira. Eita glória. O povo está só no mover. Quando passar tem um movimento espiritual e a coisa vai ficar boa, hein? O título da palavra de hoje é o dever dos maridos. É algo muito sério. Não de mais importante monta do que é o papel da esposa no casamento. E Satanás e seus demônios, eles odeiam as mulheres. Mulheres que são bíblicas, mulheres que buscam ser conforme as escrituras sagradas. Mas mais do que a mulher, Satanás, ele odeia os homens. Porque Satanás sabe que a partir da vida do homem, a coisa ela pode avançar ou acabar. A mulher tem um papel coadjuvante, não funcionalmente, mas coadjuvante dentro da instrução, da missão da família. E o homem ele tem a obrigação de gerenciar esse papel. Ele tem a obrigação de fazer a coisa funcionar. Não é delegado de olhar. Está na hora da palavra agora. Ao homem é delegado esse exercício. E nós temos falhado com as nossas esposas, namoradas. E para que você entenda a estrutura do que nós vamos estudar do verso 25 ao 33, o apóstolo Paulo, ele vai vir apresentando primeiramente a figura de Cristo em relação à sua noiva, de que somos todos nós. Nós somos a noiva de Cristo. E o que ele fez por nós, e o que ele continua fazendo por nós. E na segunda parte dessa palavra, ele vem trazendo a condição do homem que tem a obrigação de copiar esse modo de agir. Um modo de agir que é inalcançável, mas um modo de agir que, apesar de ser inalcançável, nos deve ser como meta, nos deve ser como alvo. E a medida que Deus pede não é a medida do amor dele, porque ninguém consegue o amor dele, mas simplesmente na medida de amar ao próximo como a vocês mesmos. Amém? O texto que nós vamos meditar, eu vou ler novamente. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E essa primeira parte é a parte da ação de Cristo, o exemplo de Cristo. E aí ele passa para a segunda parte, que é: assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes,
a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E esses dois últimos versículos, ele faz o arremate do papel da mulher, do homem no casamento, traz a figura de Cristo, que ama a sua esposa com um sacrifício próprio, e depois ele vem falando desse grande mistério, que ele também fala da condição da família, de nós como ovelhas do Senhor. Se a palavra caracteriza o dever da esposa e a submissão, a palavra que caracteriza o marido é o amor. A mulher não é exigido que ela ame o seu marido. O amor que é exigido pelas Escrituras por parte da mulher é a condição do respeito. Respeito em relação à autoridade que é delegada por Deus a cada homem. Independente se ele exerce essa autoridade ou não, se ele é bíblico ou não, o seu voto, mulher, é um voto feito com Deus. E o voto do homem também é um voto feito com Deus. Porque se eu for olhar para minha esposa, Rosângela, e eu for dar a paga para ela do que ela merece, eu vou ser o pior dos maridos. Mas o meu voto com ela não é com ela, e sim com o Senhor. Poderíamos pensar que a própria natureza deveria ensinar os maridos esta obrigação, mas não faz. O que nós vemos na prática, dentro das nossas famílias, dentro da nossa sociedade, são homens truculentos, homens brutos, homens que não são pastores das suas próprias casas, que não amam a sua esposa como Cristo ama a igreja, e não amam a sua esposa como se ama a si mesmo. Naturalmente, um certo elo de afeição e desejo liga cada casal. Ninguém se une em casamento, pelo menos em regra. Há casos de uniões financeiras, há casos de uniões no sentido de empresas, de reinados, mas na regra, as pessoas elas se unem quando há algum tipo de afeição, algum tipo de atração em relação às pessoas. Mesmo na condição contemporânea, Paulo ensinava que os maridos eles deviam não só ter uma afeição, não deveriam só ter uma afeição, mas deveriam amar com amor exemplificado, como amor sacrificial de Cristo, estando disposto a morrer para a sua vontade, mesmo que seja fisicamente. Porém, o verbo que eles se entregam no sentido de amor é um verbo fraco, é um amor que é chamado de filéu, ou um amor que é entre irmãos, é o meu amor por você, é o amor que eu tenho pela minha irmã. O entendimento de muitas pessoas é que esse amor é um amor fraternal, mas o amor que o apóstolo Paulo vem trazendo é um amor diferenciado. Ele vem realmente falando desse amor, que é um amor disposto a morrer pelo próximo. É um amor que ele excede a minha vontade, em que eu olho o meu desejo, eu olho a minha vontade, e eu abro mão da minha vontade, do meu querer, para fazer com que a minha esposa, ela seja feliz. Mais do que ser feliz, que ela cumpra o papel designado por Deus para ela. Foi o ensino cristão que introduziu o amor forte. Aquele amor do mundo greco-romano era um amor superficial. Era um amor de funcionalidades, um amor de que um faz uma parte, outro faz outra. Esse não é o amor de Deus. Esse não é o amor de Cristo com a igreja. Esse não é o amor que você tem que ter em relação às coisas do Senhor. Cada vez mais você tem que buscar o crescimento da sua vida, para que você desenvolva na sua vida uma morte para o seu eu, não também só com a sua esposa. Porque antes de você amar a sua esposa, você tem que amar o próprio Deus. E essa ação do próprio Deus, ela é colocar em prática o que as Escrituras Sagradas te comandam. Dia após dia você tem recebido instruções, e a pergunta para você responder entre você e Deus é o que você tem feito com essas instruções. O ensino cristão introduz o amor forte, o amor sacrificial, um amor que as pessoas chamam de ágape, mas não é ágape porque é uma palavra grega. Não é uma palavra brasileira, portuguesa, que você coloca ela como paroxítona, que acentua na primeira letra.
É agape, é um amor que é um amor de Deus entregando o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Paulo emprega duas comparações para ilustrar esse tipo de amor. Um amor que o marido deve ter pela mulher, que deve envolver não só uma afeição, mas também um precioso e grande cuidado. A primeira comparação que Paulo faz do marido, do Cristo com a noiva, do marido com a esposa, é que o marido ele deve amar a esposa assim como Cristo tem amado a igreja. Não é como ele amou só no passado, mas como ele continua amando. O amor de Deus é um amor que não acaba. O amor de Deus é um amor que perdura, é um amor que vai te resgatar lá no comecinho da sua vida e ele vai te levar. Não há possibilidade de você se afastar deste amor, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem o porvir, nem nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque é uma promessa dele. Esse amor é o amor que Deus determina sobre as nossas vidas. Já no Antigo Testamento, essa aliança que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel, foi muitas vezes referida como um contrato de casamento. Isaías 54. Amém. Aproveito para pedir que você olhe na sua casa se tem alguma Bíblia da igreja lá, porque eu estou vendo que elas são poucas. Se você não tem Bíblia e você quer ficar com a Bíblia da igreja, me avisa, porque eu vou repor para que a gente tenha sempre um número adequado aqui. Isaías capítulo 54, versos 5 a 8. Assim diz o Senhor: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a te acolher. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E ele fala isso para mim, ele fala isso para você, ele fala para nós como igreja. Jesus, ele adota este modelo, um modelo diferente dos fariseus. Os fariseus, eles tinham a lei como a regra deles de fé e prática, mas era um entendimento superficial, um entendimento sem a misericórdia, um entendimento apenas na literalidade da lei. E Jesus Cristo, ele pega esse modelo de Isaías e ele traz para o seu evangelho. Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 18 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 18 a 20, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram por que motivo. Jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão, e o nosso noivo, ele foi tirado. O nosso noivo, ele está preparando morada para nós. E nós temos que viver na nossa terra, cumprindo o papel ao qual nós somos designados. Para que quando ele vier buscar, ele encontre a mim e a você como uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. E isso é um papel interessante, em especial para os homens, em especial para o Felipe, para o Alice, para o Nicolas, para o André talvez, não tenho certeza, porque eu não sei do passado muito bem. Mas você olhar aquela figura da noiva vindo vestida de branco, perfeita, com aquela condição, e aquilo realmente traz para o homem uma emoção, uma lágrima no canto do olho, porque ele vê aquele ser chegando perfeito, sem ruga e sem mancha e sem nenhum tipo de mácula. Mas não é não? A gente, quando tem essa cena, a gente se sente tão indigno, a gente se sente tão beneficiado por Deus. Quiçá
isso poderia perdurar na nossa vida toda. Que nos momentos de luta e dificuldade a gente pudesse lembrar daquela cena, da nossa emoção, da nossa alegria, e a gente pudesse passar por cima de tantas besteiras que nós damos tanto valor. Paulo desenvolve essa mesma figura em 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta muito dura. A segunda carta ele tenta dar uma aliviada, mas não tem como aliviar. Brincava com a minha esposa hoje pela manhã e falava assim, não teve nenhuma foto do Instagram da Aisla, da Rayane, não vi nenhuma foto do evento. Aí a Rosane falou assim, também você é um cara tremendamente chato, toda foto que você vê deles lá, você já vai criticar eles, mas é a minha função, é a função que o apóstolo Paulo está falando aqui, é a função de você estar exortando a pessoa para que no dia do Senhor, vocês estejam lá como obreiros aprovados, e não apenas como pessoas que passaram pela vida e realmente não são aprovados pelo Senhor. Eu não estou aqui para me aprovar diante de vocês e querer que vocês me amem. Eu estou aqui para preparar vocês para uma luta, para que vocês, diante da luta e dificuldade, aonde quer que vocês estejam, vocês tenham princípios muito bem enraizados no coração de vocês, que vocês levem isso para onde vocês forem. Então, eu realmente achei engraçado, né? Porque sempre tem aquela tonelada de fotos, né? De filmes e tal, e não apareceu nada. Hoje para a tarde eu vi o Moisés muito ali calmo, entendeu? Mostrando umas fotinhas dele com boinha e tal ali, mas não tinha nada, não aparecia ninguém. E eu falei, será que houve realmente esse evento, né? Será que houve? Entendeu? Paulo desenvolve essa figura de linguagem em 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Ao passo que em Apocalipse nós temos a oportunidade de observar qual é o resultado disso, que é o resultado que eu espero para cada um de vocês. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse é o meu objetivo, o objetivo de Cristo, e deve ser o objetivo de cada homem que está aqui dentro desse recinto e quem estiver assistindo pela internet. O que se destaca no modo de Paulo desenvolver o tema é a firmeza sacrificial que o noivo tem pela sua noiva. Eu não olho para os meus desejos, as minhas vontades, eu extermino do meu coração essa condição de que ela fez ou ela deixou de fazer, e eu continuo marchando, não como um boi bravo que abaixa a cabeça e só vai chifrando todo mundo, mas com um rosto levantado, entendeu? Disposto a realmente enfrentar as lutas da vida e mesmo diante do pecado da esposa, continuar exercendo o seu papel. É este o amor que os maridos devem imitar e que nós lemos em Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pode-se ver que Paulo emprega 5 verbos dentro desse texto, do verso 25 ao 33, no que se refere à ação do homem, do que se refere à ação do marido em relação à sua esposa. Ele vem falando primeiramente que nós devemos amar a nossa esposa. Nós devemos nos entregar a ela, por ela. Nós devemos a santificar. A santificação da minha esposa passa pela minha vida. A ação é do Espírito, mas passa pela minha vida. Vocês que têm a intenção de casar, Vitor, Carlos, vocês têm que entender que o papel de vocês, como é dos casados, é de olhar para a esposa, identificar o erro dela, elogiar os acertos, mas identificar os erros e com amor as corrigir. Não com ira, não com brutalidade, não com agressividade, mas com uma instrução divina, da mesma forma que Deus nos ensinou. A purificar, para no final, no dia do juízo, a cena que vai ocorrer é Aisla e Nicolas estarem na presença do Senhor, Nicolas se ajoelhando diante de Deus, falando assim: está aqui, Deus, estou entregando a preciosidade que o Senhor entregou nas minhas mãos. Esse é o quadro que você tem que entender. É o que vai acontecer no dia do juízo. A primeira coisa vai ser isso. Você não vai poder se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Certa vez, Davi decidiu fazer um sacrifício ao Senhor. E aí ele entra lá numa campina, lá num monte lá, e ele entende que aquele local é o local do sacrifício. E ele chega para o proprietário daquela terra e fala para ele assim: olha, eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor nessa terra. E aquele homem olha para Davi e fala: ô meu rei, ele não era baiano não, mas ele fala: ô meu rei, pode usar a terra à vontade. Ó, tem 2 bois aqui. Olha, tem a madeira ali para você fazer. E Davi olha para aquele homem e fala assim: eu não posso entrar na presença do meu Deus sem uma oferta, um sacrifício que me custe alguma coisa. Não vai ser aceito você estar entrando na presença de Deus sem o sacrifício pleno da sua vida, sem apresentar a figura da sua noiva, da sua esposa, na presença de Deus. Essa declaração é tão completa e compreensiva que alguns estudiosos pensam que talvez seja parte de um hino, seja parte de uma meditação mais profunda, como acho que, não sei, foi o Felipe que falou na semana passada, o ponto final, não sei quem usou um outro termo, sei lá, entendeu? E aí a gente tem aqueles vislumbres de sabedoria de Deus, a gente fala algumas coisas assim que a gente fala assim: caramba, não saiu da minha boca isso, né? Veio de alguma coisa interna aqui, talvez Deus fermentando como um vulcão dentro do nosso coração, prestes a eclodir, não como um vômito, mas como uma eclosão santa. E aí o apóstolo Paulo ele vem trazendo essa condição desses versículos de uma maneira tão plena, mostrando que você recebe o prêmio e você tem que trabalhar aquele prêmio, aquela coisa, aquela situação para entregar de volta com excelência. E aí a gente vê vários exemplos dentro das Escrituras, a parábola dos talentos, em que Cristo ele vai lá e entrega para um, para outro entrega 3, depois entrega 5 para outro, e depois ele vem cobrar, e aí o cara fala assim: eu não fiz nada com esse talento. E Cristo fala: antes você tivesse colocado no banco. Ou seja, antes você não tivesse casado, mas você tem que multiplicar os talentos que Deus te dá, e também tem que multiplicar a capacidade da sua esposa de se relacionar com Deus. Esse é um esforço que nós temos que ter. Eu compartilhei com a Rosângela, eu compartilhei com a Rayane, compartilhei com a Aisla, eu não lembro se eu compartilhei com a Ingrid, mas eu compartilhei depois. É que às vezes eu vejo alguma historinha e eu pego lá os que mais postam, entendeu? E acabo vendo e já mando, né? E aí mostra a figura de uma mulher em que ela está ali sentada, meio que choramingando. E aí o homem chega para ela e fala assim: minha esposa, o que é que você tem? E ela fala assim: eu estou cansada. Eu gostaria de poder acordar e colocar a minha calça fusô e ir para a academia. Eu gostaria de poder levar os meus filhos na escola. Gostaria de poder chegar na escola e conversar com as mães lá sem ter nenhum compromisso de sair dali para outro lugar. Gostaria de poder estar aqui, arrumar minha casa e deixar ela cheirosa, linda e agradável.
mas eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu estou cansada, eu não aguento mais. E o marido olha para ela e fala assim: minha querida, você é uma guerreira, você consegue, você tem força, você tem autoridade. E ela fala: você perdeu um ponto, porque eu queria que você falasse para mim, eu queria que você me sustentasse, para que eu pudesse viver realmente isso. É claro que a postagem daquela não necessariamente é cristã, mas nós trazemos claramente para esse contexto, que a figura de nós como homens estarmos à frente, e na frente de todas as situações, da mesma maneira que Cristo esteve na frente de todas as situações. Ele de maneira nenhuma ficou por trás, ele não deixava que os discípulos dele fossem na frente, mas ele sempre colocava-se na frente para cuidar da sua noiva, cuidar daqueles que dependiam dele. Segue o cuidado de Cristo para com a sua igreja, um cuidado que nasceu na eternidade passada, que perdura nos dias de hoje e que vai se estender por toda a eternidade. Nós não temos esta missão de cuidar da nossa esposa no passado, antes de a conhecermos. Nós não temos a obrigação de, na eternidade futura, estarmos cuidando da nossa esposa, porque Cristo ele vai assumir esse cargo novamente. E ele vai tirar o pranto, o choro e o ranger de dentes. Mas o tempo que se chama hoje, a obrigação é minha. A obrigação ela é sua. Nós temos que banir das nossas vidas essa palavra da correria, e nós temos que aprender a organizar o nosso tempo de tal maneira em que nós possamos delegar o tempo necessário para que nós possamos crescer e instruir as nossas esposas, as nossas namoradas, as nossas noivas, com o zelo de Deus, para que as nossas famílias elas sejam benditas. E isso não tem ocorrido. Isso não tem ocorrido no meu lar e não tem ocorrido nos outros lares dentro da igreja. São pessoas que, como eu, são mimadas, são pessoas que são chorosas, que são rancorosas, pessoas que ficam indignadas quando não conseguem algo que deveriam receber ou achavam que tinham que receber, e simplesmente empacam como se fosse um jumento bravo, deita no chão e ninguém tira do lugar. Nós temos que mudar esse quadro. Nós, como igreja, nós temos que mudar esse quadro. Nós, como famílias, temos que mudar esse quadro. Para Carlos e Vitor, que estão começando essa trajetória, aprendam isso e desenvolvam com excelência. Quem abriu esse mar vermelho aí foi Felipe e Rayane. E eles sabem a dor que foi nos primeiros anos. Ainda há rusgas, mas a restauração ela é muito mais rápida. Temos a figura do Alice, temos a figura do Nicolas, que já estão um pouco mais para frente. O Alice e a Ingrid estão mais no nível do Felipe, mas a Aisla e o Nicolas já estão num nível mais alto, eles se prepararam melhor. Vocês têm como possibilidade se preparar melhor ainda, para que quando o casamento vier, vocês tenham um casamento bendito, um casamento de graciosidade, um casamento de alegria e de felicidade no Senhor. E isso depende da ação do Espírito Santo em primeira instância, mas em segunda instância de nós nos colocarmos neste papel, assumirmos e entendermos o papel que nós temos e nós mudarmos o nosso comportamento, deixarmos de ser crianças mimadas, deixar de sermos bebês mimados, que quando não recebem um chocolate no mercado, caem no chão e bate pezinho com muita braveza. Nós temos que assumir o nosso papel de sacerdotes, como Cristo fez. Segue o cuidado de Cristo para com a sua igreja, de uma eternidade passada para uma eternidade futura. As palavras Cristo amou a igreja, que antecedem o sacrifício de si mesmo em prol desta noiva, relembra a sua eterna pré-existência em que amou o seu povo e resolveu vir salvá-lo. Se Cristo não tivesse aberto mão, você não seria salvo. Nós não seríamos salvos. Ele se despoja de toda a sua glória, ele despoja-se de toda a majestade, e nós não queremos tirar nem a nossa capa de orgulho. Tanto você como eu, e eu ouço vocês falando: pastor, eu não aguento mais, está difícil, faz isso, faz aquilo outro, mas o nosso papel mesmo a gente não cumpre. A gente quer transferir um fardo para as esposas que não é dela, e dentro dos lares cristãos Deus não vai permitir. Então você vai continuar sentindo esse peso, até que você entenda como funciona a coisa, e você esteja disposto a investir tempo nisso. Se você investe tempo nisso, você vai ter uma vida longa, abençoada.
Estou casado com Rosângela há 20 anos. A gente ainda tem as nossas rusgas, mas melhoramos demais. Mas nós não tivemos instrução. Nós aprendemos na raça. E o que nós tentamos fazer com vocês é realmente passar um pouco desse conhecimento para que vocês não venham incorrer os mesmos erros. Se você quiser cair no buraco, você vai cair. Mas você vai saber que o buraco está lá. E aí você vai decidir cair ou não nesse buraco. Desse modo, Cristo, tendo amado a igreja, se entregou a si mesmo por ela. A referência diz respeito inicialmente à cruz. Mas por que Jesus agiu assim? Qual foi o propósito desse seu sacrifício? O propósito foi para que ele pudesse santificar a sua noiva. O propósito do seu sacrifício foi para que a santificasse. Ô Ingrid, só hoje, troca com Alice, por favor. Só hoje, troca com Alice, por favor. Fala aqui o que falei para ele subir, por favor. Vamos aguardar só o Alice voltar. Você que não está entendendo nada, porque é que a gente parou? Nós estamos esperando o retorno do Alice, tá? Ele tem que ouvir essa palavra. Eu não sei se a Ingrid foi para lá e ficou e achou que tinha que ficar. Não entendi muito bem, já era para ter subido de volta. Mas por que Jesus Cristo agiu assim? Qual foi o propósito do seu sacrifício? Foi para que ele pudesse santificar a sua noiva. Para que, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, ela fosse pura, fosse santificada, fosse apresentada ao Pai, sem mancha, sem ruga, sem mácula. A mesma ilustração que eu dei para vocês, de a figura de Cristo e Deus Pai, recebendo vocês, maridos, apresentando as suas esposas, e a figura de Cristo, apresentando eu e você, como salvos nele, através do sacrifício dele. Ele prepara eu e você, para que nós sejamos o grande prêmio que ele apresenta ao Pai. Nós como convertidos, nós como mudados, nós como transformados. Esta imagem era uma referência que havia entre os casamentos judaicos e gregos. Era uma rotina, era uma norma, em que as esposas elas tomavam um banho especial antes do casamento, como uma preparação. A gente vê esse conceito no Antigo Testamento, quando a rainha Esther, por exemplo, antes de entrar na presença do rei, ela passava, acho que foi 1 ano, 2 anos, se preparando, tomando um banho com, sei lá, azeite, sei lá o que era, entendeu? Para que a pele fosse mais macia e tal, e ela pudesse ser apresentada ao rei de uma maneira em que ele olhasse e ele se agradasse. É a mesma maneira que Deus ele se sacrifica para que nós sejamos apresentados a Ele, Deus Pai, de uma maneira perfeita e íntegra. Os tempos dos verbos que nós falamos sugerem que a purificação da igreja antecede a sua consagração ou santificação. Antes de você ser igreja, você já era filho de Deus. Você já tinha sido resgatado. O seu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Há o contexto temporal? Sim. Mas fora desse contexto temporal, no atemporal, você sempre foi filho. A sua existência, a sua união, a sua ação dentro da igreja de louvor e adoração já é algo determinado por Deus antes da eternidade. Não é algo que é programado por você, mas é algo programado pelo próprio Deus. Amém, glória a Deus. Na verdade, a purificação, ela se refere à purificação ou limpeza inicial do pecado e da culpa que recebemos quando nos arrependemos e cremos em Jesus, e falamos bastante isso hoje pela manhã.
Você não assistiu, você que não assistiu, assista a dominical de hoje pela manhã. Foi bem intenso, foi bem intenso. A purificação se refere à purificação ou limpeza inicial do pecado e da culpa, que recebemos quando nos arrependemos e cremos em Jesus. E ela é acompanhada pela lavagem de água da palavra. Depois que você foi resgatado, você tem todo um projeto, todo um caminho a percorrer, até que você esteja pronto para ser apresentado ao Senhor Deus Pai. A lavagem de água é uma referência ao batismo e expressa as promessas da purificação e da nova vida no Espírito e o despertar da nossa fé. Essa lavagem da sua noiva é a declaração de Cristo a ela, dizendo: eu te amo. Um eu te amo que os noivos falam no dia do casamento, mas que muitas vezes esquecem de continuar falando. Não só da boca para fora, mas também através de atos, através de ações. Nós falamos muito facilmente, homens, que nós amamos as nossas esposas, mas nós realmente temos amado em espírito e em verdade? Quando Deus ele fala que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele traz a referência à minha vida como sacerdote e à sua vida como sacerdote. Será que nós temos feito a mesma coisa? Será que nós temos colocado as nossas esposas, as nossas famílias em primeiro lugar? Ou a nossa carreira ela é mais importante? Ou a nossa honra ela é mais importante? Ou o meu descanso ele é mais importante? Ou o meu lazer ele é mais importante? Jesus Cristo olha para sua noiva e fala: eu te amo. Essa fala é feita tanto em particular como em público. Não é algo que é apenas dentro do ambiente da recâmara em que eles se relacionam, mas também é uma demonstração em que as pessoas têm que ver externamente que você cuida, que você ama, que você protege, que você sustenta. Essa união é tanto em pública como em particular. Ela é feita de modo decente e legal. Por isso que eu falo sempre para os nossos jovens casais: abandonem a fornicação. Abandonem a prática do sexo antes do casamento, porque com isso você desonra Deus. Com isso você apresenta a tua esposa maculada e não imaculada. A responsabilidade não é da mulher, a responsabilidade é do homem. Quando nós lemos o texto de Cantares, e se você não leu, leia Cantares, você vai ver um homem que controla, inclusive a relação sexual, e não age como pessoas doentes, como animais no cio que não sabem se controlar. A condição do homem é a condição daquele que protege a sua esposa. Falo especificamente para Carlos, falo especificamente para Vitor, falo especificamente para os homens e rapazes da nossa igreja que não estão casados, para Pedro, quando ele tiver idade para isso, para Gabriel, Rafael e Daniel, para que quando eles tiverem relacionamento com as suas futuras esposas, a respeitem e não a maculem, porque o ato da fornicação é um ato de mácula, de apresentar esta que você diz que ama a Deus de uma forma maculada e suja, porque é uma condição pecaminosa. Ninguém nunca falou isso para mim. Luísa foi gerada dentro do casamento pela misericórdia de Deus, mas eu gostaria de ter tido essa instrução que é viável para você hoje, é viável para você também no futuro. Essa lavagem da sua noiva é a declaração de Cristo a ela, dizendo: eu te amo, que é feita tanto em particular como em público. Essa união que é feita de modo decente, é feita de modo legal. Cristo se une à sua noiva e a noiva se une a ele. O marido se une à sua esposa e a sua esposa se une a ele. Para nós finalizarmos, Cantares 2,16. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantares capítulo 2, verso 16. Cantares 2 a 16.
A esposa olha para o seu amado e diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Ele é o meu amado e eu sou dele e ele é meu. Introduzimos essa palavra, era o que eu esperava que fosse acontecer. Nós avançamos aproximadamente metade dessa palavra, para que você, homem, você tenha tempo de entender o que Cristo tem feito pela sua noiva e pela sua igreja, e o que Cristo espera que você faça. Amém? Amém. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela sua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor nos concede, homens, esse papel como de Cristo. Um papel que não deveria ser pesado, mas o é pela nossa rebeldia, pela nossa falta de submissão, pela nossa religiosidade, pelo nosso egoísmo. Muda o nosso coração, Pai. Que nós tenhamos um coração submisso ao Senhor. Nós sejamos obedientes ao Senhor. E nós possamos, Pai, amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E também amar as nossas esposas, Pai, como nós amamos a nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.